Amém, irmãos? Quando nós estávamos no louvor, me veio algo ali no coração e eu sei que nós não vamos tampar o sol com peneira. Muitos irmãos têm às vezes assim até se incomodado com a ausência dos irmãos, né? Com poucas gentes nas reuniões. E eu queria ver com você assim, você sentiu falta de alguém aqui específico, né? E às vezes eu mando mensagem, nós fazemos um movimento, mas Deus tem colocado no meu coração que assim, essas batalhas nós vencemos em oração, que é uma obra do Espírito, né? Nós precisamos de uma revelação que aquele que morreu na cruz, o Deus que nos amou, morreu na cruz e deu a vida por nós, nos encheu com o Espírito Santo, é Ele que precisa nos atrair. Não as estratégias. Lógico que nós fazemos a movimentação. Mas eu quero chamar você agora, mesmo sabendo que muitos estão viajando, né? Aproveitando, um descanso é legítimo. Mas se você sentiu falta de alguém aqui, e nesse coração de se você tem sentido a ausência de alguém, queria convidar você a estar tirando um tempinho para orar por essas pessoas, por essas casas, até pessoas que às vezes não estão aqui, que não estão bem ou viajaram, não sei. Aquele a quem o Senhor trouxer na sua mente. E orar nesse despertamento, Senhor, né? Enche com teu espírito, atraia o coração, guarda esses que estão em viagem, que estão por causa do feriado, né? Aquilo que o Senhor colocar diante de você. Vamos ter esse tempo de orar, se você quiser erguer a voz. Só vamos quebrar, né? Às vezes nós ficamos sentados, passivos, parecendo difícil dar uma correspondência como se fosse algo nosso. Nós somos agentes ativos no reino. O culto não é daqui para aí. O culto somos nós buscando o Senhor. Amém? Um tem salmo, um tem hino, um tem profecia, um é intercessor. Vocês têm dons que eu não tenho. Então o culto ele não faz essa linha reta. O culto é algo nosso com o Senhor. Então vamos estar orando por essas pessoas. Orem, ainda que você esteja aí. Cita o nome. Vamos orar muito específico também. Queria colocar já a vida da irmã Norma, né? Que na questão de saúde, nós vimos no grupo lá. A vida da irmã Neide e outras pessoas que estão enfermas. Aqui é o lugar para isso. Nós podemos orar por isso agora, nesse momento. Amém? Então vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Aqueles a quem o Senhor colocar na sua mente, ore por ele, né? Desconecta aqui do púlpito agora, conecta com o Senhor, feche seus olhos, coloca a vida dos irmãos na presença do Senhor, né? Com um coração quebrantado,
Amém, Senhor. Nós, como igreja, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, que a Tua graça tem nos alcançado, que a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos o Teu nome, porque temos o privilégio de entrarmos em Tua presença. Louvamos o Teu nome, porque temos o privilégio de congregar. Apresentamos como igreja cada um desses nomes que foi citados em pensamentos, intercedido por cada um das famílias, dos irmãos que estão em viagem. Senhor, guarda aqueles que estão na estrada, que o Senhor os levou em viagem, que o Senhor traga em segurança, Senhor. O Senhor possa despertar, Senhor, aqueles que estão desanimados, animar aqueles que estão desanimados. O Senhor possa renovar, Senhor, as nossas fés. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é quem cuida de nós e clamamos o mover do Teu Espírito no nosso meio. É a Tua obra, é a Tua graça, é a obra da cruz que nos atrai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é quem cuida de cada um de nós. Apresentamos cada uma dessas casas, ó Deus, que foi citada aqui. Oramos por aqueles que estão enfermos. Colocamos a pessoa da irmã Norma, da dona Neide, que são os casos que estão mais urgentes. Faz a obra de cura, Senhor, na vida delas, Senhor. Elas têm buscado, têm acompanhado, elas têm nos ensinado sobre fé, sobre contentamento, mesmo com dores, ó Deus. Livra das dores físicas, Senhor. Livra, Senhor, dessas terríveis dores, ó Deus. E te pedimos, livra o Senhor da enfermidade, cura por completo, para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, tira desse processo de caminhada já há tempo, ó Deus, de tratamento, e vem uma cura definitiva. Oramos pela vida da Ellen, que também, Deus, tem passado momentos com dificuldade na saúde. Oramos por todos, ó Deus, que estão enfermos, seja coisas comuns que nós já nos acostumamos, ó Deus, com diagnóstico, que são coisas controláveis. Faz uma obra na saúde física da Tua igreja, Senhor. Uma cura, Senhor, de ansiedade, Senhor, de depressão, Senhor, curas físicas, de problemas com pressão, cardíacos, tantas coisas que às vezes são impedimentos, ó Deus. O Senhor venha fazer a Tua obra no nosso meio, Senhor. Cura o Teu povo, Senhor. Limpa, Senhor, de todas essas enfermidades, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te louvamos por isso. Te louvamos, Senhor, pelas contribuições que foram feitas, pela graça do Senhor ao nos manter em tudo. Que o Senhor possa também atuar de forma milagrosa em dias tão difíceis e apertados na vida de cada família, Senhor. Nas nossas vidas, nesses dias, nessa área. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor realmente é bom. E a Tua misericórdia tem nos alcançado. Te louvamos porque o Senhor é bom. É bom, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 4. Está um silêncio hoje aqui. Você crê que o Senhor pode transformar a sua vida essa manhã? Amém ou não? Se você não crê, a gente pode falar amém, vamos embora. Mas toda vez que a palavra é lida, e 2 ou 3 estão reunidos, que é o corpo do Senhor, Ele está aqui, né? Então, nós precisamos vir com essa perspectiva. Os céus estão abertos. Amém, irmãos? Nossa, gente do céu. Tira a câmera, Nilton, né? Os céus estão abertos. Certo? E não quero mexer no ânimo exterior.
mas quero mexer que isso é um fato. E não é por nossa causa. É por causa da obra da cruz, do sangue do Cordeiro, do Deus que encarnou, veio até nós. Para termos esse culto aqui, não foi só a comunidade mudar, arrumar um lugar, ter suprimento e igreja. Há uns anos atrás os meninos vinham plantar a igreja. Para estarmos aqui, para prestar um culto, eu e você precisamos ter a consciência de que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que o Cordeiro Santo foi sacrificado, que Cristo encarnou, deu sua vida por nós, para estarmos aqui hoje. O motivo que estamos aqui é porque Ele derramou o seu sangue, Ele nos alcançou, a palavra chegou até nós. Homens de Deus deram suas vidas para que essa palavra pudesse chegar aqui. Já pararam para pensar? E a gente tem tratado o culto como algo muito normal. O culto tem sido algo banal e nós estamos querendo nos apossar no culto onde eu me sinta bem. Mas vamos trabalhar a mentalidade nossa para sair dessas coisas naturais, é que Deus quer que nós nos sintamos bem. Amém? Muitas vezes já falou assim, o culto é para Deus, não é para nós. Não, é para nós e para Deus, porque Deus se alegra em estar com seus filhos. E a gente vai criando jargões, vai criando mecanismos carnais, e aí esse tempo de culto parece que fica dependendo das nossas emoções. Então nós estamos em feriado, então hoje modo feriado. Ou nós estamos alegres. E eu estou usando o modo feriado, não é para trazer nada, tipo indiretas, mas enxergar assim. Nós não podemos estar cultuando dependendo do meu estado. É lógico que isso afeta, mas a minha consciência de um culto, de que a palavra está sendo lida, né? A minha consciência de saber diante de quem nós estamos, ela muda o nosso estado de entendimento e de espírito ao cultuarmos a Deus e ao lidarmos com a palavra. Amém? Então isso é privilégio, isso é bênção. Efésios 4, versículo 1. Preciso de vocês bem conectados conosco para que o Espírito fale nisso e tenhamos comunhão juntos na palavra, né? Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam da maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o Senhor está nos despertando aqui, e não era nem esse texto que eu queria estar lendo como base, viver da maneira digna da nossa vocação. Então, nós não estamos de forma aleatória nesse mundo. Nós precisamos saber a nossa vocação. Porque a falta do entendimento da nossa vocação tira de nós uma perspectiva do chamado de Deus para termos alegria em viver a nossa fé enquanto estamos nesse mundo, para ficarmos medindo o nosso comportamento, os erros e acertos, certo e errado, bom ou ruim, pode, não pode. E Deus nos livrou disso. Isso é coisa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe o bem, existe o mal, o certo, o errado, o bom, o ruim, o pode, não pode, vem tudo da mesma árvore e é tudo fundamentado nesse mundo. O mundo entra nessa perspectiva. Nós fomos chamados a viver uma vocação que está acima disso, que está ligado, não é a pode, não pode, certo e errado, está ligado à vida ou está ligado à morte. O pecado, ele não só nos tirou do jardim e para a gente viver nesse mundo, e nos afastou de Deus, e agora ficou mais difícil. O pecado trouxe morte, o Evangelho trouxe vida, e nós estamos sendo ressuscitados pelo Evangelho, porque Paulo fala, eu prisioneiro no Senhor, eu peço que vocês vivam a maneira digna da vocação, do chamado, de um propósito que Deus estabeleceu para nós.
Por isso que às vezes fica tão difícil, tão pesado aquilo que é a obra da fé, porque falta entendimento da nossa vocação. Nós estávamos conversando esses dias com os irmãos falando sobre isso, né? Falando sobre perfil e falando sobre padrão. Aí a pessoa falou: olha, meu perfil é esse, de ser assim, esse assado. E o senhor trouxe: não é o seu perfil, esse é o padrão que o mundo conseguiu colocar na nossa mente. Então nós temos um perfil de viver uma vocação celeste, mas nós estamos sendo confundidos porque nós queremos viver, nós temos um perfil celestial, mas estamos adotando padrões naturais. Estou sendo claro? Estou conseguindo expressar? E é isso que gera a nossa confusão. É seres espirituais procurando se adequar a padrões carnais, a padrões naturais, e que não são necessariamente errados, mas que estão desconectados de propósito. E quando estão desconectados de propósito, ele fica desconectado de sentido. E aí a gente fica perdido nessa perspectiva de viver a nossa fé. Então Paulo fala: olha, eu estou te suplicando que vocês vivam a maneira digna dessa vocação. E nós vimos lá a última vez que eu ministrei, falando sobre Romanos 8, que Deus, né, Ele nos chamou, não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós, para que nós possamos discernir essa perspectiva do nosso chamado, da nossa vocação. E Romanos 8 fala: olha, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Mas que intercessão é essa que o Espírito Santo faz por nós? Não é ficar o tempo inteiro papagaiando diante de Deus as nossas necessidades. Isso eu falei na última palavra, só para a gente contextualizar. E nós vimos que o Espírito Santo intercede por nós, e por causa dessa intercessão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem que Deus está falando para nós é que nós fomos o quê? Nós fomos predestinados, Deus nos conheceu. Então esse bem que Deus está falando é a revelação de que Deus nos conhece, e por nos conhecer Deus nos chamou, e por nos chamar Ele nos predestinou a um propósito específico, né? E aí essa predestinou a sermos a imagem do seu Filho Jesus. E é a esses que Ele chamou, Ele justificou. Então nós fomos salvos porque Deus nos conheceu, Deus nos chamou, tem um propósito, e porque o Espírito Santo está intercedendo por nós. E a Bíblia diz que Ele nos glorificou, quer dizer que nós já temos acesso às coisas celestes. Ainda não na sua plenitude e ainda completa, mas já temos acesso à vida eterna, aquilo que é do Senhor, ao poder do Espírito Santo. Isso é glorificação. Amém? Amém, gente? Estão aqui? Consegui ser claro? Tá tranquilo aí? Sendo rápido? Então, Romanos trabalha sobre isso, e nós vimos sobre a diferença de ser um crente informado e um crente transformado. Infelizmente, o que nós vemos hoje é muito crente informado, muito bem informado, sabe tudo de teologia. A internet tem trazido tanto conteúdo, e esse conteúdo está tão bagunçado que a gente não consegue formar uma direção clara, mas estamos bem informados, sabemos julgar uma pregação, sabemos algo que é igual a igreja de Efésios e Apocalipse. Eu temo por isso. A gente sabe julgar um falso profeta, sabe julgar quem é um pastor, uma palavra boa. Estamos muito bem informados sobre a Bíblia. Tem gente que conhece a Bíblia, versículos, endereços. Estamos muito bem informados sobre princípios, mas estamos muito pouco transformados. E a prova de que muitos pouco transformados é porque nós estamos muito frustrados. E eu tenho pensado nisso. É meio incoerente nós estarmos frustrados para quem tem revelação do Evangelho. Pedro fala que nós não éramos nem povo, que a gente estava condenado ao inferno. Éramos inimigos de Deus.
E hoje, em Cristo, nós somos adotados por sermos filhos de Deus, salvos da ira do pecado, livres da condenação do pecado. Recebemos o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, tem uma... Zé Maria, tem um gap aí, né, Zé Maria? Eu estava conversando com ele, soltando muito essas expressões. O que é isso, né? Então, o que é um gap? No mercado que nós usávamos, né, de trabalho, gap é um vácuo, né? É um espaço entre um lado e o outro, é um abismo que fica, onde não deixa as coisas conectar. Então, nós precisamos enxergar isso, e eu entendo que Paulo está dizendo isso. Olha, vamos viver do modo digno da nossa vocação. Nós fomos salvos, nós temos o Espírito Santo, nós somos parte do corpo. Existe um perfil que não se adequa a esse mundo, não frustra com isso. A pressão que o mundo vai gerar sobre nós é um padrão que choca, porque não é o que Deus nos chamou para viver, mas vamos viver digno dessa vocação. Que vocação? De alguém que Deus conheceu. Que isso? Jesus é o Judá. Bem bom, né? Nós temos que consagrar ele aqui. Então, querido, pode deixar ele aí, não está incomodando, não. Chorinho de neném. Então, irmãos, nós fomos conhecidos por Deus, fomos chamados por Deus, fomos justificados por Deus, fomos predestinados a ter o caráter igual ao de Jesus. Recebemos o Espírito Santo para fazer isso. Eu não consigo. Cuidado com essa expressão, não consigo. Porque quando você fala, eu não consigo viver a fé como deveria, você está dizendo que o Espírito Santo não tem poder para transformar a sua vida. E isso é fato? Não, é mentira. Mas obedecer a Deus, não consigo. Consegue? Por isso está um caos, porque nós estamos misturados, gente que nós temos um perfil para ser santos, tentando administrar e nos encaixar em padrões naturais. E aí a gente fica perdido no meio, pode, não pode. Então Paulo, viva do modo da vocação. E que vocação é essa? Ser imagem, semelhança de Jesus, porque nós não pertencemos a esse mundo e nós estamos aqui para anunciar o reino celeste. Mas a Bíblia diz lá em Romano que ele já nos glorificou, quer dizer que eu posso experimentar agora dos recursos desse reino celeste. Eu não dependo das estratégias desse mundo. Nós estamos caminhando com alguns casais, fazendo discipulado, e a gente estava conversando sobre isso esses dias. Falou, olha, vamos, tá rindo ali, né? Então, a gente precisa construir uma casa. Falei, ótimo, mas está tudo caro, o juro está alto, a Selic está lá, e realmente Jesus, olha como a gente faz a nossa mente. Mas Jesus ensinou, pegando um exemplo bem natural, que a gente não pode fazer nada sem calcular. Eu falei, é verdade. Então senta, pega o que você quer. Mas não tem jeito. Coloca no papel esse negócio, tudo aquilo que Deus está colocando no coração. Faz o cálculo da Selic, faz o cálculo financeiro, faz as contas daquilo que você quer. E aí você chega e apresenta diante de Deus. Deus vai poder falar assim, realmente, não faça. Ou Deus pode falar, deixa que eu vou fazer. E as coisas vão gerando ansiedade. Como que eu livro da ansiedade? Vivendo do modo digno da vocação com que Deus nos chamou. De alguém que Deus conheceu, que Deus chamou, que Deus predestinou para ser a imagem de Jesus. Agora, você consegue ser a imagem de Jesus sozinho? Não. Então Deus te salvou e depois glorificou. Esse é o seu perfil. Essa é a nossa identidade. Esse é o nosso alvo. Agora, o que nós vamos fazer? Uma vez que eu tenho essa consciência
desse perfil, aí Deus define. Uns vão ser apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros vão para o mercado de trabalho, uns vão ser médicos, outros vão ser empreendedores. Mas o perfil é um. E esse perfil é Cristo. E o modo de Cristo se expressar é nós. Deus nos glorificou, certo? E a Bíblia diz, Cristo em nós é a esperança da glória. A forma de Jesus se expressar em todo lugar é através das nossas vidas. Mas nós estamos insatisfeitos demais para poder ver isso, porque as coisas não estão do nosso jeito. Deus parece que de uns tempos para cá está rebelde, não está resolvendo as coisas do jeito que eu estou falando para ele. E às vezes nós caímos no engano do diabo, da nossa própria natureza, do mundo, de jogar o não dá, não consigo, glória a Deus, não consegue. Mas a certeza de que há um Espírito que habita em mim, que esse Espírito é Deus, e Ele tem poder para fazer cumprir o chamado que Ele colocou nas nossas vidas. De estar na presença de Deus, eu sou digno, não, mas o sangue de Cristo nos colocou. Então, com base nessa convicção, venho, o que eu quero trabalhar conosco hoje, que é a partir do versículo 17. Isto, portanto, então, não vamos ler a partir do 15. Mas, entendendo essa perspectiva de vocação de quem somos, Paulo continua ensinando os Efésios, aqueles que sabiam avaliar quem era apóstolo, quem não era, jogar uma palavra, definir que era falso, que era verdadeiro, como se fosse nós hoje. Paulo está dizendo para esse pessoal, olha, mas seguindo a verdade em amor, tendo tudo isso, isso não te torna alguém que pode ser soberbo, mas grato, porque não está em nós, está nele. Então não é você pode, e o que eu quero dizer, você acontece, mas arrepende-se e dependa, porque Deus vai cumprir a vontade dele. É uma perspectiva de relacionamento, é uma perspectiva de dependência. Está vendo como as coisas se misturam? Tem coisas que eu posso fazer no meu braço. Tem coisas que Deus vai me dar. Às vezes o resultado é o mesmo. O que vai mudar é a fonte. O que torna eterno não é o resultado, é a fonte. Deus fala, olha, alguns constroem a casa sobre a areia, alguns constroem a casa sobre a rocha. Enquanto não vem um filtro, está tudo igual. O que define é a fonte, não é o resultado. O que é que o mundo nos faz? Ficar frustrado olhando para os resultados. E isso vai nos levando a nos desconectar da fonte. Mas o que mexe e que nos dá a certeza e que nos traz a paz, que é esse entendimento, não são os resultados, é a fonte, é o fundamento. Amém, querido? Está claro? Então, Paulo diz, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De lá vêm os comandos. Eu sou corpo, eu não tenho controle. Não sou eu que defino, mas eu preciso crescer nele. Eu preciso crescer recebendo aquilo que vem dele, e essa é a nossa vocação. Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, você é parte desse corpo. Preciso crescer em quem é o cabeça para que eu possa estar aqui cooperando para o crescimento desse corpo. Tem junta, tem medula, Deus organiza cada parte, não somos iguais. Os dons, o que vamos fazer? Mas temos a mesma raiz. Então, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, precisa da cooperação. Todos têm um papel.
Todos têm um chamado nessa vocação, nesse corpo. Todos estamos ligados a esse cabeça, de alguma forma. Ele efetua o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, por que as coisas não estão acontecendo em muitas áreas? Não estão crescendo, não estão amadurecendo? Eu preciso avaliar se essas áreas, se nós estamos andando, crescendo no cabeça, que é Cristo, ou nós estamos pegando o princípio de Deus e usando benefício próprio para fazer o que eu bem entendo. O que eu acho. E quando falo assim o que eu bem entendo, irmãos, vamos limpar a nossa mente da culpa, às vezes é imaturidade. Tem gente que é imaturidade, tem gente que é caráter, tem gente que é hipócrita, tem gente que é dureza de coração. Então nós não queremos mexer nisso. Quem vai avaliar, como Paulo fala lá em Coríntios, você examine-se a si mesmo onde está. Agora o princípio nós precisamos crescer naquele que é o cabeça Cristo. Porque aí as coisas vão ser ordenadas em todas as áreas. Amém? E aí Paulo nos fala como viver uma vocação. Isso, portanto, digo, e ele fala muito claro, e no Senhor testifico, né? Não vivam mais como vivam os gentios. Os gentios têm muita informação. Muitos conheciam a lei, os incrédulos, mas eles não eram transformados. Deus não te chama para ler a palavra e não ser transformado. E como que é esse não viver que Deus fala? Porque muitas vezes eu estou aqui perguntando para Deus, Deus, qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? O que o Senhor quer que eu viva? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Mas se eu não entender o que não tem, não adianta, que Deus não vai colocar o que é puro num vaso sujo. Então eu preciso entender isso, porque é o princípio que Deus colocou e é o mecanismo que Deus colocou, que é a palavra. É ela que rege. A forma de Deus nos reger é através da palavra. Então o texto está dizendo para nós, vamos viver de modo digno da vocação. Essa vocação é só para aqueles que têm identidade, que está em Romanos 8, e aqui vamos entender o que não faz parte dessa vocação. Não viva como vivem os gentios. Como? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que quer dizer isso? Viver com a mentalidade própria da natureza caída. Viver com a estrutura de pecado. Viver o que o povo de Babel queria. Nós vamos cumprir o princípio de Deus, mas nós vamos chegar aos céus com a nossa própria força. Então, viver na vaidade do próprio pensamento é viver no que eu acho, no meu direito. Quem vive na vaidade do seu próprio pensamento, acha demais, entende demais, tem direitos demais, e consome demais. Mesmo desejando bem, o pensamento humano sozinho não consegue gerar vida plena. Então, quem vive nessa vaidade do próprio pensamento é quem vive fundamentado na natureza caída, na velha natureza. É aquele que não tem vida eterna, é aquele que não foi salvo. Então ele está dizendo, vocês são salvos, tenham uma mente celeste, não viva como mundanos. E aí a gente pensa assim, mundano, quando fala de mundano, o que você pensa? Acho que só nós vamos entender a gíria aqui, Anselmo e Hernani, né? Sexo, drogas, rock and roll. Baderna. Não. Tem muita mistura. O próprio pensamento mundano são pensamentos até bons, mas que são desse mundo. Tem coisas boas. Todas as religiões fazem coisas boas, mas andam na sua vaidade, seu pensamento. Eu penso assim, eu entendo assim. Então tem gente que entende que no final do ano ele pode ir lá num abrigo, dar uma cesta básica e ele está bem diante de Deus. É um pensamento, uma vaidade do próprio pensamento.
Você precisa ser salvo. Salvo de quê? Eu não roubo, não fumo, não bebo, não prejudico ninguém, não mato. Não é porque você é pecador. Não, não. Então, são vaidades do pensamento. Eu defino. Eu ando no que eu penso. E como que é essa vaidade? Que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos? Olha só. Tendo o seu entendimento obscurecido. O que é o entendimento obscurecido? É o entendimento que não entende a verdade espiritual. Não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, não é falta de senso. É uma consequência de estar separado de Deus. Então ele está dizendo para nós, não viva como vive o gentio, na vaidade do seu próprio pensamento, fazendo o que você bem entende, o que eu acho é assim, e com um entendimento obscurecido, sem entender o que são os princípios do reino de Deus. E aí o que eu faço? Eu trago padrões mundanos. E aí fica essa bagunça. Versículo 18, na ignorância, vamos voltar aqui, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede. A Bíblia diz que Deus veio para que a gente tenha vida e abundância. Para que a gente tenha paz que excede entendimento. Que o nosso Deus é o maravilhoso conselheiro, a gente está mais perdido do que segue em tiroteio. Que Deus é o Deus forte, a gente nunca teve tanto medo. Que Deus, Ele é o Pai da eternidade, a gente nunca teve com tanto medo. Isso traz uma incoerência. O que é estar obscurecido o entendimento na ignorância da dureza do nosso coração? Versículo 18, é incapacidade de plenamente perceber a vontade de Deus. É uma resistência interior àquilo que pode nos transformar. Então esse versículo 18 está dizendo, olha, tendo o entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vive, e ignorância aqui está dizendo falta de revelação, falta de conhecimento. E o que Deus está dizendo, não é isso que é a realidade nossa como igreja. Não é isso a realidade que precisamos ter. O que tenho para vocês é entendimento, revelação, é coração quebrantado, é você entender a vida de Deus. E o que é estar desligado da vida de Deus? É não estar vivendo os recursos da vida eterna. Não tem a ver com bom, e a gente está misturado com isso. Não está vivendo segundo o que Deus está nos chamando. Então o que Deus está nos chamando é dizer, olha, sai disso, abandone seus pensamentos. E isso vem com arrependimento, e arrependimento é mudança de pensamento, é mudança de rota, dentro de um culto racional, que é consciente de que eu não posso fazer isso, mas eu preciso me render a Cristo. Como que eu consigo crescer isso? No cabeça que é Cristo. Como que essas coisas acontecem? Ligado ao cabeça que é Cristo. Como? No poder do Espírito Santo. Não é para viver assim. Entende? Quando eu começo a ler isso aqui, você consegue se encaixar nisso? É porque aqui está muito uma linguagem religiosa, mas o entendimento obscurecido. Nós não sabemos o que nós estamos orando aqui, até qual é o propósito de Deus para nós, o que o Senhor tem para mim, qual que é a direção que nós temos de ministério, de profissão, de trabalhar, de comportamento misturado. A gente está misturado com o mundo, vai para a internet, pode, não pode, pode isso, pode não aquilo, bebe, não pode, crente, pode, não, vira uma baderna. E isso tudo mostra que nós estamos vivendo uma vida carnal. Porque o Senhor está nos chamando a não viver na ignorância, mas a estar cheio da vida de Deus. Que vida de Deus é essa? Vida eterna. E que vida eterna é essa? João 17 fala que a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então, isso aqui está ligado a relacionamento. E não a você se matar com técnicas
psicológicas para mudar comportamento. Infelizmente, ainda preciso explicar. Não quer dizer que você não tenha que mudar o seu comportamento. Não quer dizer que eu não tenha que se esforçar para que as coisas mudem. Não quer dizer que os recursos que Deus deu, os exercícios, seja tratamentos, sejam técnicas, não vão ser usados. O problema é de quem eu dependo, de mim ou de Deus. Se eu ando como Babel querendo chegar no céu por conta própria, ou se eu ando em fé. E qual que é a diferença? Vai afetar o resultado? Vai, porque em fé eu sou transformado. Sem fé na carne, você muda de comportamento, mas sua vida não é transformada. Faz sentido? O destino continua o mesmo. Então Deus está nos chamando, e olha só, não vivam na ignorância, na dureza do coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Outro engano aqui. A gente pega a impureza ligado só à parte de sexualidade, muitas vezes, aquelas coisas. Não, ele está dizendo muitas pessoas se entregaram à libertinagem. Sabe por que essa palavra está libertinagem aqui? A raiz dela no original está dizendo que muitas pessoas se entregam a andar de forma imprudente. Ele está dizendo, olha, a falta de consciência da vontade de Deus te faz viver nessa terra de uma forma imprudente. Não está dizendo que é só coisa ruim, não, mas imprudente. Não está dizendo porque você não mata, não rouba, não bebe, não fuma, e no meio do crente já não está funcionando mais, e está tudo normal. É viver de forma imprudente. E viver de forma imprudente é estar vivendo fora da vida que Deus oferece, fora da vida que Deus concede. O que é a vida que Deus concede? Eu acho que as mães aprenderam com Deus. Mas todo mundo está fazendo. Acho que as mães tiveram uma revelação de Deus. Você não é todo mundo. A Bíblia diz que Deus faz distinção entre o povo dele e o mundo. Nós somos um povo distinto. Deus não faz acepção de pessoas. Presta muita atenção nisso aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Ele chama todos os homens que se arrependam, e eu posso chegar diante de Deus e Ele me aceita na presença dEle. Mas a Bíblia diz claramente que Deus faz distinção de pessoa. Quem é filho e quem não é. Quem é filho tem salvação, vida eterna. Quem não é filho pode até ter misericórdia, recebe bênçãos materiais, mas não tem herança. Somos distintos. O padrão do mundo está misturando. E aí ele fala, entregam a libertinagem, a imprudência, que chega a desaforo de quebra da palavra de Deus. E isso nos leva a viver de forma desenfreada e cometer impureza. E a gente está clamando por avivamento. Não tem avivamento no ambiente impuro. Sem santidade, nós não veremos a Deus. E santidade não tem só a não fazer o que é errado. Santidade tem a fazer aquilo, a andar na vida que Deus concede. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Não tem problema, isso não quer dizer santidade. Não é isso que nos guia. E há todo tipo de impureza. O que são impurezas? Impurezas é viver essa mistura. Tem impurezas que são muito mais sutis. Eu estava resistindo aqui, mas não vai ter jeito. É um exemplo claro. É o café. Você riu, né? Né, Marcelo? A gente vai se acostumando. E aí as pessoas começam a tomar café de forma com madeira, com pau, com serragem, com palha de arroz. Não sei por que vocês estão rindo, gente. É muito perfeito o exemplo, é muito bom. Aí sabe o que a gente faz? A gente vai ajustando.
torra ele um pouquinho mais. Faz uma campanha aí que vai funcionar. Aí a gente põe um açúcar, porque aí tampa o gosto do queimado. E aí, para que a coisa não fique tão ruim, a Anvisa e o MAPA, que são os órgãos regulatórios, permite até 2% de impureza, porque não tem nada de errado. Não faz mal à saúde. E nós estamos vivendo, permitindo um pouco de impureza na nossa vida, que não faz mal, mas faz. Danifica a saúde. Entra com açúcar, com coisas que são prejudiciais, mas está comum, e a impureza no nosso meio está comum. E como que eu vou descobrir essa pureza? Tendo consciência da vida que Deus concedeu para mim e sair dessa perspectiva de ir para a Bíblia, buscar argumento para a vida que eu estou levando, não está errada. Irmãos, parece que é simples, não é. Nós estamos diariamente vivendo com a igreja, no pastoreio, isso é no casamento, isso é nas relações profissionais, isso é com os jovens, ir para a Bíblia, ler a Bíblia como obrigação, e não é da vida de Deus, porque eu preciso ser abençoado, e eu vou para a Bíblia para provar que o que eu quero, e aonde eu vou, e a minha obstinação de conseguir o que eu quero não está errado, e aí eu busco os princípios bíblicos, e você vai achar. Irmão, você vai achar base para tudo. E aí essas coisas vão roubando de nós a consciência de Deus, vai roubando de nós o entendimento da vida que Deus tem. E isso não é para nós ficarmos na culpa de que eu estou errado, tá? Qual que é a notícia boa? Cristo já resolveu o seu problema e Ele não está te chamando para que você conserte sua vida. Ele está te chamando para um nível de relação, para um nível de intimidade, para um nível de consciência que Ele quer dar para nós sobre a vida que Ele tem para nós, e essa revelação vai transformar a nossa vida. O poder do Espírito Santo vai transformar a nossa vida. E santificação não é você ser a pessoa mais perfeita do mundo. Se você tomar uma decisão a partir de hoje que você quer ser santo, você vai buscar a presença de Cristo, e Ele vai nos santificar. A palavra vai nos santificar. Então, eu posso ler a Bíblia de forma impura, pagã. O que é ler a Bíblia de forma pagã? Eu vou cumprir as regras para que Deus não me pegue no meio do caminho e me atrapalhe a conseguir minhas coisas, porque eu não estou cumprindo as regras. Eu vou ler a Bíblia porque eu preciso conhecer Deus, porque eu preciso ter um alvo, porque senão eu estou frito. Vai dar ruim no final. Mas eu entendi a obra de Deus, o chamado, a vocação que Deus me deu, que eu sou filho de Deus, que eu sou filho amado do Pai, que Deus pagou um preço alto, que Jesus derramou o seu sangue, e por causa disso eu vou para a palavra, porque aqui é a fonte da minha alimentação espiritual, a alimentação da minha alma, é a fonte da minha cura, é a fonte onde eu vou crescer na intimidade desse Pai que me amou e eu quero amar. Não é a mesma atitude, queridos, não é a mesma prática, vai dar no mesmo lugar, é a mesma fonte, a fome que eu tenho de Deus. Então, não vai acontecer santidade e avivamento com a gente se esforçando para que isso aconteça. Vai acontecer avivamento e vão entender santidade na consciência de quem é Deus, do chamado de Deus, da adoção de Deus, da obra da cruz, do evangelho verdadeiro, que me tirou do império das trevas e nos trouxe para um reino celeste, e essa minha casa vai definir meus novos rumos. Amém? Está claro isso? Estou conseguindo? Porque esse negócio está queimando meu coração. Então nós vemos para a igreja, a gente quer tudo perfeito, porque isso é um aspecto institucional. Não, nós estamos em família, então bagunça, ora errado, mas eu vou abrir minha boca porque eu estou em família. Então vai ter gente orando errado, vai ter gente fazendo coisa errada, mas aqui é o lugar, o corpo de Cristo, onde Efésios diz que o corpo vai se ajustando, e para o corpo se ajustando, vai ter um irmãozinho que vai tocar no Senhor.
Vai ter o irmão mais velho que vai colocar na ferida, vai nos adequar a viver do modo digno da vida de Deus. Então nós estamos cheios de impureza. Crentes com uma mentalidade com o padrão do mundo. E aí ele diz, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Não foi. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E o que é aprender de Cristo? Aprender de Cristo significa aprender através de um conhecimento. Não é através de padrões repetitivos, de coisas que vão sendo feitas. Aprender de Cristo significa conhecimento relacional, experimental. Não é apenas ouvir falar de Cristo. Não é apenas conteúdo aqui no livro que está entrando na sua cabeça quando eu estou pregando e você está entendendo com a mente natural. Aprender de Cristo é um caminho que prepara o nosso coração para a vida eterna. Eu descubro que eu estou aprendendo de Cristo quando eu começo a olhar para mim e minhas coisas carnais começam a me incomodar. Não me incomodar tipo assim, eu queria ser igual ao fulano, não queria ser igual ao outro. Mas me incomodar tipo esse, peraí, no meu estilo de vida de segunda a sexta, eu não estou percebendo Cristo. A falta de Cristo começa a me incomodar. A falta de transformação começa a me incomodar. A olhar para o meu caráter começa a me incomodar. Não discernir qual é a vontade de Deus para mim, não me deixa frustrado, ansioso, que eu vou sair, vou fazendo campanha, vou fazer coisa. Mas vai me levar a querer ir para a presença de Deus para ouvir daquele que fez o projeto como executá-lo. Aí vai mudar o padrão de ser bem-sucedido, vai mudar o padrão de sucesso, vai sair o padrão do mundo, vai entrar o padrão de Deus. E aí o padrão de Deus é escandaloso, porque o padrão de Deus é Cristo, e no padrão do mundo Cristo deu errado. Porque como é que o Messias só consegue juntar 12 homens, e esses 12 o traíram? Mas hoje nós estamos aqui, pelo poder do Espírito Santo. O marketing de Jesus não é muito bom. Quem quiser vir para mim, negue-se a si mesmo. É o sofrimento. Olha só o sofrimento como é tenso. Tem gente que fala assim, oh, nós queremos sofrer. Deus, eu não quero sofrer não. Se der para me livrar, passo de mim esse cálice. Quero sofrer o que é necessário. Qual é o problema? Nós estamos sofrendo errado. O movimento conservador hoje está vindo uma perseguição para a igreja. Na África está. Na Nigéria, há uma pressão do Estado Islâmico para que a igreja se converta ao Islã, e quem não se converter perde sua vida. Nós aqui estamos achando que estamos perseguidos porque crentes têm perdido seus privilégios com medo do governo, do poder, e o nosso mau testemunho tem feito com que as pessoas nos olhem de cara virada. Espera aí, então eu estou sofrendo errado. Eu não estou sofrendo porque Cristo está ausente. Sofrendo porque minhas coisas não estão sendo atendidas. Às vezes eu estou sofrendo porque eu estou sendo corrigido. E minha carne não quer. Então aprender de Cristo tem a ver com andar junto com Ele. Como é que eles ensinam aos apóstolos? Senhor, onde você mora? Vem e vê. É assim que Ele nos chama. Como é que eu vou aprender de Cristo hoje na vida da igreja? Olhem alguém mais maduro. Porque Cristo está no corpo. E é relacionamento com Deus e relacionamento com o corpo. As impurezas vai me jogar para a perspectiva da religião, e aí eu começo a ficar misturado com o mundo. Então, hoje, nós precisamos urgente enxergar o que Deus está nos chamando, para qual o caminho que a gente tem que fazer, e não ficar discutindo se está certo, se pode, se não pode, tentando achar uma brecha para ficar no pecado. Deus quer trazer um avivamento, mas Deus quer um povo santo. E santidade vem por relação com Deus, vem por não viver como os gentios, eles dizem, na vaidade dos seus próprios pensamentos, com entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, imprudentes na forma que nós vivemos,
mas ele vem com uma forma relacional. Então, ele nos dá o caminho. Como aprender de Cristo? Quanto à maneira antiga de viver, você já percebeu como a gente, ainda mais quem nasce na igreja, aí piora. Porque tem um monte de filho de crente que acha que Deus tem neto, né? Então, a vida inteira eu fui assim. A frase mais infeliz que você tem, se ela parar no meio do caminho, é falar, eu sou assim. Glória a Deus. Já se arrependeu? Para ser transformado? Não, eu sou assim, vocês têm que me respeitar. Ah, é verdade. Essa não é a pergunta. Ser do jeito que é, está produzindo transformação? Está trazendo revelação da vida de Deus? E aí o que Deus está nos chamando? Mas não foi assim que vocês aprenderam. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Esquece. Quem está andando na velha natureza, fazendo uma mudança de comportamento, transformando a sua mente no esforço próprio, você vai cair. Porque a velha natureza se corrompe. Porque a velha natureza, ela é desse mundo, ela tem um padrão desse mundo. Então, às vezes, a gente olha para os incrédulos e fala, nossa, como é que o cara é crente, está próspero e bem-sucedido? Não é esse o padrão. Porque ele está nesse mundo, ele é desse mundo, ele vai agir com esse mundo, ele está coerente com a vida aqui no mundo. Mas Deus está falando para nós que esse não é o perfil. Então, viver a vida eterna, querendo ter com os padrões do mundo, é que choca. Então ele está dizendo, olha, então quanto à maneira de viver, vocês foram isso aqui, deixar de lado a velha natureza que se corrompe e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, precedentes da verdade. Irmãos, o Senhor está nos chamando esses dias, não é a mudar o que você faz, é mudar quem nós somos. E Ele não está dizendo que você tem que mudar, Ele está dizendo, tenha consciência dessa velha natureza e abandona ela. Você consegue? Não. Mas Deus nos muniu de ferramenta para vencer a velha natureza? Uniu. Quem? Deus. O Espírito Santo, irmão, não é um poderzinho que Deus colocou dentro da sua vida. Você apertar um botão e falar em línguas, e para a gente apertar um botão e resolver os problemas que a gente não dá conta. O Espírito Santo é Deus, habitando em nós, com uma missão, formar Cristo em nós, transformar a nossa velha natureza no novo homem que Cristo está chamando. Então Deus está nos chamando a abandonar a velha natureza. Então não tem jeito de eu te falar, então, irmão, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, porque não tem jeito. A única coisa que você tem que dizer é, creia na palavra do Evangelho e entenda que a nossa transformação está na busca de uma relação com Cristo, para que a gente viva e tenha consciência da vida eterna e não queira viver a vida da nossa fé com padrão do natural. E esses padrões têm deixado a igreja ansiosa, porque traz um senso de fracasso. E vai ser sempre assim, porque o resultado que Deus tem para nós não é o resultado que o mundo tem como padrão. Às vezes pode ser, às vezes ele pode confundir. Né? Então, o resultado com o mundo é dinheiro. Tá, mas para o mundo, o dinheiro é o troféu. E eu creio que Deus quer pôr dinheiro na mão da igreja. Por quê? Porque tem missões a ser feitas. Dinheiro na mão da igreja é instrumento, é ferramenta, é recurso, não é nosso. Ele vai embora. Então as coisas às vezes se misturam e a impureza está nessas coisas. Nós sondarmos o nosso coração para avaliarmos a nossa natureza. A natureza que é dura, a natureza que não perdoa,
o perfil de Cristo é perdoar. O perfil carnal é não perdoar. Por que eu não vou perdoar? Porque o dito cujo não merece. E a minha pergunta é, quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, você merecia? Você tinha se arrependido? Então, e venha a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a revestir da nova natureza, criadas em Cristo. Essa nova natureza foi criada em Deus. Quem pode injetar ela em nós? Deus. De fé em fé, de glória em glória, animado, percebendo que Deus nos deu um perfil de vida. Que vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna é uma qualidade de vida. Não é vida eterna se aceitou Jesus, agora eu vou enfrentar esse mundo, até quando ele voltar ou quando eu morrer, porque aí eu vou para o céu e lá nós vamos ver o que dá. Vida eterna é uma qualidade de vida hoje. É uma vocação a nós vivermos hoje, para refletirmos a glória de Deus hoje. Os nossos recursos nós buscamos nas regiões celestes, nós não temos aqui. Nosso recurso não é uma questão de duração. Por isso que a gente vê pessoas que estão em situações absurdas. E você vê, por exemplo, nós tivemos o Arthur aqui falando da igreja perseguida. Por isso que você vê pessoas como o Arthur falando da igreja perseguida. E os irmãos da igreja perseguida dizendo, não ore para cessar a perseguição. Orem para Deus nos dar lombos mais fortes, porque nossa vida eterna está em jogo. E nós vivemos a vida eterna. Deus quer fazer isso conosco, e não tem a ver comparar o que eles vivem com a gente, se nós somos ou não somos. Deus organizou o corpo, Deus deu dinheiro para um, deu dom para outro, deu perseguição a outro, uns vão ser missionários, mas nós precisamos chegar ao seguinte, a natureza caída é uma, e o problema hoje da igreja não é o que está certo e errado, é a velha natureza que está conduzindo as nossas vidas, e isso está afetando a vida da igreja. Não tem santidade, não tem avivamento. E aí é onde Deus começa a nos mostrar na Bíblia sobre o que é a santidade. Nós vemos na vida dos apóstolos, pessoas mudavam até o nome. A transformação, ela é de dentro para fora. Então, aquilo que Deus quer gerar em nós. Então, deixai-vos revestir da nova natureza criada segundo Deus. Deus está nos chamando para Ele, porque é nele que isso é mudado. Não é só um esforço de não mudar. Quando eu falo isso, eu fico teimoso, porque dá a impressão assim, então eu não preciso ter esforço. Lógico que precisa. Mas nós estamos dizendo da raiz. O problema está na fonte. Então, irmãos, para concluir, nós precisamos de um clamor para que Deus nos revele essa velha natureza, nos revele esse modo de andar. Quando nós conhecemos Cristo de verdade, todas as expressões de diagnóstico que a Bíblia traz, elas deixam de ser mera informação. Tudo que você está ouvindo aqui hoje não é mais uma informação, uma pregação legal que te edificou, não. É algo para você trabalhar e avaliar, talvez não o que eu falei, mas o que foi lido, para poder se colocar no crivo da palavra e enxergar, Deus, eu preciso dessa transformação da velha natureza, senão nós vamos querer criar movimentos para poder encher aqui, e é fácil. Ou, para me satisfazer em casa, eu vou arrumar. Sabe o que é, queridos? Tanto que isso é importante, porque Deus vai começar a gerar coisas reais. Quer ver um exemplo? Eu e a Kelly estava conversando. Nunca na história da igreja teve tanto material sobre casamento, tanta palavra sobre relacionamento, tanto conteúdo na internet, tanto seminário, tanto pregador, tanto assunto sobre família, tanto livro sobre família, que você nem dá conta de acompanhar. Toda hora tem um shorts com uma palavra sobre família. Nunca na história teve tanto divórcio no meio dos crentes que cresceu 40% de um ano para cá. Explica para mim como que tem tanto conteúdo e tanta prática incoerente. Goiânia é considerada uma das cidades mais evangélicas do Brasil. Então não bate com a ideia de sermos a cidade número 1 em desigualdade social da América Latina.
bate. Nós pregamos que o Senhor é a paz, Ele é o poder, Ele faz, Ele acontece, e o justo vive pela fé. O principal fruto da fé é descanso. Nunca se vendeu tanto ansiolítico como nos últimos dias, e principalmente para cristãos. Eu não estou querendo julgar se está errado ou mal, não. Estou querendo dizer que há uma incoerência. Por quê? Porque nós estamos tentando mudar um comportamento sem Deus. E Deus está dizendo que é um tempo de nós nos voltarmos para a palavra e não vivermos de modo indigno e transformar a nossa natureza. E eu estou pregando isso para quem teve a natureza transformada. Está um passo à frente. Mas enxergar que eu preciso ouvir de Deus para mudar os padrões. Então, irmãos, quando nós conhecemos Cristo de verdade, nós vamos começar a experimentar a vida eterna. A vaidade do próprio pensamento passa a ter a mente de Cristo e nós vamos pensar segundo Cristo. O entendimento obscurecido, que ele está falando da ausência da vida de Deus, traz para nós o quê? Efésios diz, iluminar os olhos do nosso coração, para que nós possamos saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, para que nós tenhamos revelação das coisas eternas. A ignorância, a dureza de coração passa a vir com o coração contrito, o quebrantamento e direção do Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, é como o vento, é ele que manda. Essa entrega à libertinagem, que é a vida de imprudência, passa a ser uma vida que vigia, um desejo pelo que é santo, pelo que é justo, que é verdadeiro. Essa questão da velha natureza abandonada, nós vamos revestir da nova natureza. Aí viver a palavra não vai ser difícil. Porque a vida cristã, a palavra é difícil para a velha natureza. Para a nova natureza é a essência dela. Aprender de Cristo vai ser constante, porque nós vamos crescer no relacionamento e não tendo informação teórica. Então, que Deus nos dê graça. E como eu não sei, trabalhar conosco, para nós não andarmos como andam os gentios, a vaidade dos nossos pensamentos, mas temos a nossa velha natureza transformada para essa nova natureza. Vamos ter um tempo de oração? Naquilo que Deus falou com você, vamos concluir louvando ao Senhor. E a perspectiva não é de você sair pensando que estou todo errado e está, mas Deus, eu estou vivendo de modo indigno, eu estou consciente da vida que Deus concede, ou eu estou sendo atropelado pelos padrões desse mundo. Isso não tem a ver com os anseios, com os planos, tem a ver com o coração. Isso não tem a ver com o trabalho que eu faço, com os resultados que eu vou conhecer, isso tem a ver com a fonte. Um verso. Isso tem a ver com a natureza. E o Senhor, essa manhã, de alguma forma, possa penetrar no seu coração para transformar a nossa natureza. E não só dizer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não vamos conseguir. Sem essa essência de Cristo, sem a intercessão do Espírito, o chamado é: abandonai-vos a velha natureza e vos deixem revestir da nova natureza. Deus vai se encarregar de fazer isso. Agora, nós temos uma participação de avaliar a nós mesmos e nos colocar diante de Deus e falar: Deus, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. E ser santo é: eu quero ser seu. Ah, mas não tem nada de errado fazer isso, fazer aquilo. Mas não é isso. Nós não vamos julgar se certo ou errado, nós vamos julgar viver a vida que Deus concede. Ser atraído por aquilo que Deus concede. Amém? Quem podia orar por nós? Se Deus colocou algo aí, mexeu com você, você entende que pode orar? Ou agradecer a Deus por aquilo que nós tivemos esse tempo, essa manhã.